Queridos, de pé em reverência à palavra do Senhor, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós não projetamos o texto no telão para motivá-lo sempre a estar com a sua Bíblia. Faremos a leitura usando a Nova Versão Internacional. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, um texto bem conhecido dos irmãos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. O Evangelho de nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podeis assentar, irmãos, teremos ainda mais um cântico. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor Jesus. Espero que você essa manhã sinta-se acolhido entre os que fazem a família de Deus nesse lugar. E que em cada gesto e ato desse culto, na comunhão, no partir do pão e nas orações, Deus esteja falando de forma preciosa com você. Posso resistir a tudo, menos a tentação. Frase de Oscar Wilde, escritor e dramaturgo irlandês. O ser humano foi criado dotado de sentidos. Ter sensações é algo extremamente natural e normal, pois esses sentidos levam estímulos ao nosso cérebro, que os interpreta de acordo com a natureza de cada um deles. Eles podem ser uma imagem captada pelos olhos, um cheiro que penetrou por nossas narinas, um gosto ao termos colocado alguma coisa na boca, um som interceptado ao ouvirmos algo, ou mesmo uma sensação, como a de quente e frio ligada ao tato e associada ao fato de pegarmos numa pedra de gelo ou numa xícara de café fervendo, por exemplo. Partindo desses pressupostos, uma tentação pode ser algo tanto bom quanto ruim. Ela nada mais é do que um estímulo, uma indução para que realizemos algo que nos parece atraente. A suposta tentação de comermos uma sobremesa depois do almoço não é algo danoso, nem muito menos pecado, desde que seja feito com parcimônia. Não vá comer a torta inteira de uma vez.
E também não infrinja eventuais recomendações médicas, né, doutor Germano? A tentação só se torna um problema quando ela se constitui em algo inapropriado, que quebra alguma convenção social ou que infringe alguma lei. Nestes casos, ela se aplica a vários tipos de ações, tais como o desrespeito a uma regra estabelecida, a trapaça, a ostentação ou a procrastinação. Ela também pode se manifestar nas nossas relações com objetos, quando estes se constituem alvo de desejos, e até mesmo nas nossas interações com pessoas, quando fazemos elogios, bajulações, apelos à cumplicidade, quando atiçamos a curiosidade, provocamos medo, geramos expectativas ou agimos de forma manipulatória. A tentação, do ponto de vista do Evangelho, é vista como algo sério e deve ser tratada com prudência. Não à toa Jesus a incluiu na oração do Pai Nosso, ou seja, elegeu a tentação como algo que devemos prestar atenção nas dinâmicas existenciais que nos rodeiam. Curioso, entretanto, é que sua orientação não é a de que sejamos poupados de ser tentados, mas preservados do mal. O texto nos fala assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Santo Agostinho, no seu livro Confissões, afirma que nossa vida não pode escapar à prova da tentação, sobretudo porque nosso progresso, segundo o bispo de Hipona, só se realiza pela prova. Ele afirma: ninguém se conhece a si mesmo sem ser experimentado, e não pode ser coroado sem ter vencido. Não pode vencer se não tiver combatido, e não pode lutar se não encontrou o inimigo e as tentações. Olhar para a tentação a partir dessa perspectiva pode transformar algo que aparentemente achamos ruim em algo que irá produzir resultados extraordinários em nossa vida e fé. Também é fato que, pelo tipo de sociedade que vivemos, é muito provável que o homem contemporâneo seja aquele que mais foi tentado na história da civilização. Isso deve-se essencialmente ao aumento da ciência, sobretudo os meios de comunicação de massa e a tecnologia. Na era do marketing, da publicidade, praticamente todas as coisas são transformadas em apelos aos nossos sentidos. Em todos os ambientes que vivemos, somos insistentemente convidados ao consumo, ao prazer, à satisfação dos nossos desejos e apetites, os quais, não raro, revelam tendências sombrias e inclinações perversas. O humorista Milor Fernandes, olhando para tudo isso, afirmou com seu sarcasmo habitual: não devemos resistir às tentações, elas podem não voltar nunca mais. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você é tentado pelo quê? O que mexe com você? O que lhe tira do seu eixo? O que lhe provoca? O que lhe domina? Mulher, poder, fama, prazer, dinheiro, vaidade,
Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Onde está a sua fraqueza? Ou você é daqueles que estão acima do bem e do mal e não são tentados por coisa alguma? Você tem sido derrotado nas suas provações? Tem dificuldade com as tentações que lhe advêm? Sente-se culpado por não conseguir vencê-las? Sente-se derrotado, sem valor, com baixa autoestima? Tem a sensação de que Deus não lhe ama por conta disso? Que você é um cristão de segunda classe, que não está apto nem a pregar o Evangelho ou dar testemunho de Cristo? Bem, se isso acontece com você, fique tranquilo. Não há nada de anormal na sua vida. Todo mundo sente o mesmo. Bem, pelo menos eu sinto. Talvez você, homem de Deus, mulher de Deus, já experimentado, esteja para bem além disso, mas eu quero lhe confessar que essas incongruências e interjeições habitam a minha alma. Essa manhã eu quero pregar sobre esse difícil tema. E por que digo difícil? Porque trata de algo presente diariamente em nossas vidas, algo que nos atormenta e pode gerar danos irreparáveis à nossa espiritualidade. A tentação, se não for tratada da maneira correta, ou produz um cristão neurotizado, que vê pecado em tudo, ou cauteriza a consciência e produz um ser cínico, que acha tudo comum e banal, que Deus é bonacheirão e no final perdoa tudo. A partir do texto de Mateus, onde aprendemos sobre a tentação de Jesus, o nosso Senhor, vamos observar os tipos mais comuns de tentações e como nós podemos resistir a elas. Nessa mensagem que eu intitulei "É possível vencer tentações?", você será convidado a se deparar com seus inimigos mais íntimos e poderosos. Não para que se ratifique em sua mente que você é refém deles, mas para que se crie a ambiência em fé e firmeza necessária para que você caminhe de forma pacificada consigo mesmo e com Deus. Mas eu não quero prosseguir sem convidá-lo a um instante de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, temos sido tentados por muitas coisas na sociedade da imagem, do som, da internet, das redes sociais, da publicidade, da TV a cabo. Tudo nos chama a atenção e a concupiscência dos olhos, dos ouvidos nos atrai. Se não temos uma musculatura espiritual capaz de suportar tais pressões e uma mente treinada e preparada para rebatê-las e refutá-las, tornamo-nos presas fáceis, caindo aqui e ali, vivendo uma vida de miséria, sendo acusados pelo nosso tentador e sentindo-nos distantes do teu amor. Portanto, essa manhã, onde iremos tratar esse tema tão relevante, esclarece-nos, abre o nosso entendimento através da tua palavra, para que, conscientes do teu desejo e da tua misericórdia, possamos caminhar o caminho dos justos e ser carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o escritor de Hebreus
referindo-se a Jesus, afirma o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, conforme o capítulo 4, verso 15. Quando nós nos lançamos a fazer uma análise desse texto de Mateus, que lemos há pouco, se tivermos um olhar simplista, se for uma leitura rápida, despercebida, superficial, nós vamos acabar achando que as tentações de Jesus se resumiram àquela luta espiritual do deserto, quando ele esteve por 40 dias jejuando e buscando a face de Deus. Uma luta restrita a um lugar, ao tempo, às circunstâncias, mas expostos à passagem, nós nos deparamos com conteúdos de difícil interpretação, pelo menos na minha análise. E por que eu digo isso? Porque me parece que o texto une elementos históricos e alegóricos ao mesmo tempo. Sim, é impossível para mim fazer uma exegese honesta desse texto, sem levar em consideração suas dificuldades próprias, como, por exemplo, Jesus ser transportado do deserto para o templo de Jerusalém, e também ser levado a um alto monte, de onde é possível se ver todos os reinos na terra, sendo que não existe um monte nessa altura na Palestina, e mais a terra é redonda. E sendo redonda, não se poderia ver todos os reinos, porque para tal precisaria que ela fosse quadrada e plana. Eu poderia optar essa manhã pelo caminho da exegese tradicional, que faz uma relação desse texto com a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Uma vez que as respostas de Jesus, que estão descritas por Mateus, fazem um link entre Jesus e o povo hebreu. Eu poderia fazer uma construção, inclusive, entre Jesus e Moisés. Os 40 dias de Moisés no monte, os 40 dias de Jesus no deserto. Moisés, aquele que traz a lei, Jesus, aquele que traz a graça. Poderíamos fazer analogias no sentido mais ortodoxo, mas eu resolvi me arriscar e por um outro caminho. Mateus, em primeiro lugar, ele faz a ligação do texto com o Velho Testamento, é fato. E isso é característico em todo o seu evangelho, porque as respostas de Jesus a Satanás são construídas a partir das passagens do livro de Deuteronômio, que narram correlatamente a situação do povo hebreu. Mas em segundo lugar, Mateus consegue realizar e sintetizar teologicamente uma construção sobre o que eu batizei chamar de tentações genéricas, arquetípicas, às quais o ser humano está exposto por toda a sua vida. A tentação de Jesus no deserto não é só dele. Ela é minha. Ela é sua. Ela é de todo caminhante que peregrina pelo deserto da existência em busca da terra prometida, que para nós é a eternidade, a nova Jerusalém. O que eu queria fazer essa manhã é achar os aplicativos imediatos às tentações de Jesus durante aqueles 40 dias. Ou seja, eu acredito que o deserto é fato existencial, mas que as tentações são alegorias, que mais na frente
materializaram-se em acontecimentos reais, os quais foram presenciados pelos apóstolos. E foi assim que, no meu entendimento, Mateus, de posse de todo esse material, digamos, construiu sua própria teologia, usufruindo-se do que já havia em Marcos, e sintetizando de forma mais didática as tentações. No fundo, para mim, o que temos no texto é algo, como disse, arquetípico, é um molde, um modelo de como as tentações, de maneira mais geral, se constroem e nos afligem. Dito isto, eu quero convidá-lo a adentrar no deserto da Palestina para analisar as cenas relatadas pelo evangelista. Em cada uma delas, uma tentação, e em cada tentação, um arquétipo. Em cada arquétipo, um grupo de sentimentos, circunstâncias e objetos que nos levam a desejar fazer algo que fere a santidade de Deus. 3 tipos de tentações às quais nós estamos expostos, ou 3 tipos de tentações genéricas às quais o ser humano está exposto. Em primeiro lugar, a mensagem expositiva, tudo está no texto. Eu quero lhe dizer que nós somos tentados pelos apetites da carne. Veja aí versos 3 e 4. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, eu quero lhe afirmar uma coisa: a tentação sempre chega até nós quando estamos vivendo momentos de fragilidade e de necessidade. Foi assim com Jesus e é assim comigo e com você. Quanto mais frágil você se encontre, mais tentado você será. Quanto mais debilitado você esteja, mais exposto você está. E obviamente depois de 40 dias jejuando, é um jejum profético, e Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, o seu organismo não tinha as mesmas percepções, não estava munido das mesmas reações, não tinha em si mesmo as estruturas de alguém que estivesse bem alimentado. Ele estava frágil, ele estava exposto. E foi justamente nesse momento que o diabo chegou. Quando ele está com fome. Mas essa fome de Jesus não é só uma fome de comida. Eu queria que você abstraísse isso e imaginasse em outros apetites que existem. Apetites que a nossa carne possui. Perceba que o que nós estamos tratando aqui não é algo de natureza moral, não é algo teológico, mas essencialmente existencial. É o encontro da necessidade com a oferta, sobre o patrocínio da fome da carne, ou seja, dos apetites da vida. E a questão começa logo com uma sutileza. O tentador se aproxima e diz assim: se tu és o Filho de Deus, ele lança uma provocação. Parece algo muito simplista, mas você há de convir que durante toda a sua vida Jesus foi tentado com essa frase. O diabo sistematicamente, certamente,
falava ao seu ouvido: será mesmo que você é o Filho de Deus? Os fariseus queriam saber se ele era o Filho de Deus. O Sinédrio queria saber se ele era o Filho de Deus. As multidões queriam saber se ele era o Filho de Deus. Até mesmo quando esteve diante do poder romano, ele foi questionado sobre isso. Durante toda a sua vida, essa foi uma frase que rondou o seu pensamento. E agora, no momento de fragilidade, de fraqueza, ela aparece de forma contundente: será mesmo que você é o Filho de Deus? Como uma provocação, como uma incitação. Isso mexia com questões não só de natureza física e orgânica, mas de natureza essencialmente psicológica. É uma tentação que leva a mim e a você a buscar saciar esses anseios e esses desejos mais humanos que estão em nós. É aquilo que põe fim às necessidades do corpo. Transforma logo essa pedra em pão. Tu não estás com fome? Tu não és o Filho de Deus? Há algum pecado nisso? Estou te fazendo alguma afirmação escabrosa? Mas havia ali um mecanismo de barganha, era uma troca. E parece que toda tentação se sustenta num mecanismo de troca. Você dá alguma coisa e recebe alguma coisa. E nem sempre a troca é vantajosa. Aliás, via de regra, você perde. Transforma logo essa pedra em pão e come. O problema não era a sugestão, o problema era a motivação. A motivação era equivocada. E o motivador também. Satisfaça o seu corpo. Dê prazer a ele. Seja invadido por um sentimento de completude. Transformar a pedra em pão é transformar algo que não tem gosto, que não tem aparentemente utilidade, em algo proveitoso e que possui uma utilidade tremenda no momento de extrema fome. Você quer saber um tipo de tentação que é arquetípica, ou seja, que todos nós somos tentados? Somos tentados pelos apetites da nossa carne. Mas, pastor, quais são os apetites da carne? A Bíblia está cheia deles, mas eu posso lhe trazer um pequeno resumo de Gálatas 5, 19 a 21. Os apetites da carne são a inveja. É gente que sempre quer ter o que o outro tem, é gente que nunca se satisfaz com o que tem, que bom é aquilo que o outro tem, ele às vezes tem uma coisa até melhor, mas o outro adquire uma coisa e ele começa a desejar aquilo. Os apetites da carne estão ligados à glutonaria, é uma falta de controle com a boca. E nós vivemos num tempo onde as guloseimas estão aí disponíveis para fazer o seu colesterol e até os pícaros do tempo passarem de todo o limite possível. Pessoas que se tornaram compulsivas ao ponto de terem de fazer cirurgias de extrema intensidade para reduzir a sua capacidade, o seu desejo de comer. Que seja, então. O apetite da carne está ligado a todo tipo de vício. O da bebedice, por exemplo, é um deles. Aqueles que se entorpecem com drogas, os que se tornaram dependentes de ansiolíticos, de remédios para diminuir a intensidade da realidade da vida. O apetite da carne está ligado à ira, gente que não se controla, gente que vive respirando ódio, gente que tem um temperamento que você não pode provocar, que ele vira um monstro. Na igreja, ele é uma coisa linda, mas em casa
ele é Jekyll e Hyde, o médico e o monstro. Os apetites da carne têm a ver com a idolatria, e a idolatria aqui não é você se prostrar diante do santo, não. A idolatria aqui é você tirar Deus do trono. É você tirar Deus da centralidade da sua vida, e qualquer coisa que você coloque lá é objeto de idolatria. Pode ser mulher, pode ser filho, pode ser trabalho, pode ser dinheiro, podem ser realizações, qualquer coisa. Os apetites da carne estão ligados à imoralidade, à lascívia, a um temperamento que não controla os impulsos sexuais. E agora com a internet, meu amigo, é sexo para todo gosto, para todo tipo e de grátis, você não paga nada. Nunca foi tão fácil ter acesso à imoralidade. Nós vivemos numa sociedade erotizada, o sujeito faz uma propaganda de pneu e bota a mulher nua. Tudo tem sexo, tudo tem um apelo visual, erótico, para que você seja despertado. As crianças no nosso tempo são estimuladas muito mais cedo do que a nossa geração foi. Os apetites da carne têm a ver com a avareza, gente que faz do dinheiro a sua razão de existir. E Jesus diz que quando isso acontece, o dinheiro, que em si mesmo não é nada, nem é bom, nem é ruim, transforma-se numa potestade espiritual que asfixia o sujeito. E ele, quanto mais tem, mais quer, e ele vive aquela neurose de que, ai, meu tesouro vai diminuir se eu mexer nisso aqui, vai me faltar a minha segurança. Não é Deus, é o dinheiro. Por isso a parábola do homem que encheu os seus celeiros e não tinha mais onde colocar, e disse, vou derrubar tudo e fazer maiores. Porque em nenhum momento se passou em seu coração distribuir, repartir, ser generoso. Ele precisava jogar tudo dentro do celeiro, e quando tudo estava guardado, ele disse, agora a minha alma está tranquila. Olha, quem vive desse jeito não é rico, é miserável. Os apetites da carne têm a ver com a preguiça, gente que não se mexe. Eu tinha um amigo que dizia para mim, vamos se mexer, senão o urubu belisca. Ou seja, meu amigo, se você não se mexer é porque você está morto. Gente que espera que Deus resolva tudo, e tem gente que fica tão espiritual, que fica orando, esperando que Deus arrume emprego, que Deus arrume marido, que Deus arrume um jeito de pagar o cartão de crédito, que Deus resolva o problema do motor do carro. E eu vou já lhe adiantar, meu amigo, você vai secar de orar e o seu problema não vai se resolver. E se por acaso você orar numa dessas coisas e ela acontecer, você me procure para me ensinar como é que faz isso. Porque eu estou há 30 anos seguindo a Jesus Cristo e nunca vi isso acontecer. Os apetites da carne têm a ver com a impureza. Gente de coração perverso que fica maquinando mal, que fica sempre supondo coisa ruim, que fica sempre olhando para o outro e fazendo análise e conjecturas do pior possível. Não se passa nada de bom em seu coração. Sempre as análises são para o pior. Apetite da carne tem a ver com dissensão, gente que tem o dom de fazer fofoca, o dom de fazer intriga, o dom de fazer o papel do leve trás, o dom de querer desnudar o outro. Isso é uma desgraça, isso é um câncer dentro da igreja. O diabo mexeu, não foi com a fome de Jesus. Não havia pecado em transformar a pedra em pão. Mas ele lidou com as fragilidades dos apetites da carne. Ele queria que Jesus se rendesse ao fato de ser humano. Ele queria que Jesus dissesse assim, olha, eu não tenho controle sobre mim mesmo. Eu estou num estado em que eu posso me entregar a qualquer coisa. Primeiro ia ser transformar a pedra em pão. Depois ia ser transformar o pão numa mulher. Não se engane não, meu. Sabe qual foi a defesa que o Senhor usou? Olha, Satanás, o homem não vive só de pão. Ou seja, o que ele estava afirmando é: o homem não vive só de prazer. Ele não vive só de satisfazer os seus apetites de forma desenfreada.
de ser um hedonista repaginado para a sociedade contemporânea, alguém que só busca a satisfação, descontrolado. Não. O alimento do homem é a palavra de Deus, porque nela estão presentes os conteúdos do Evangelho. E são esses conteúdos que se constituem na defesa da mente contra os ataques das setas inflamadas do diabo, que são capazes de refazer a matriz de valores pelos quais nós vivemos. São os conteúdos que reescrevem a forma como eu e você enxergamos a vida e vamos nos posicionar diante dela. Foi com a palavra que Jesus respondeu. Foi usando a Escritura que ele se defendeu. Porque são os valores e princípios, aquilo que é mais eficaz contra os apetites da carne. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: meus irmãos, não sejam bobos, não fiquem com essas manias, não toque nisso, não prove aquilo, não mexa naquilo outro. A gente começa a botar essas amarras na igreja. Olha, você não pode tocar nisso. Olha, você não pode mexer naquilo. Olha, cuidado o olhinho com o que vê. Olha, cuidado mãozinha com o que pega. Olha, cuidado o pezinho por onde anda. Meu irmão, isso não vale de coisa nenhuma. Paulo disse: isso não tem nenhum valor contra a sensualidade. É tudo perda de tempo. Você não consegue amarrar a sua carne. A única forma da carne ser dominada é se o Espírito se tornar maior do que ela. E para que o Espírito controle a carne, é necessário que os conteúdos do Evangelho se instaurem em sua consciência e se materializem em suas ações. Amém? Eu acho que essa tentação é uma alegoria, mas eu acho que ela se materializou num texto muito concreto. Em João capítulo 6, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, João capítulo 6, para mim ela se tornou concreta nesse texto. João 6, verso 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Agora pule para o verso 30. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Para mim, a tentação que está descrita no capítulo 4 de Mateus ganha materialidade existencial nesse texto em que Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães. E na Palestina se vivia um estado econômico deplorável, as pessoas passavam fome. E o Messias esperado pelos judeus não é um Messias que restitui a ordem religiosa. Não é um Messias que traz uma proposta de ressignificação da vida. Não é o Messias que traz a boa nova da salvação. Não é o Messias que reconcilia o Deus eterno com o homem caído. O Messias judeu é um Messias político. Ele vem para resolver problemas sociais. Ele vem para estabelecer poder bélico e, por fim, a dominação. E aí, quando Jesus multiplica os pães, a moçada diz: esse é o cara, vamos seguir ele. E aí ele atravessa o mar da Galileia e vai do outro lado para Cafarnaum. E quando ele está lá, o pessoal procura: cadê? Está do outro lado, pega o barco, atravessa, chega todo mundo lá. Mestre, quando foi que tu chegasse? E aquela multidão, Jesus disse: vocês estão me procurando, não porque viram em mim palavras de salvação e vida eterna. Vocês me procuram não porque
porque eu sou Deus. Vocês me procuram porque vocês estão atrás de pão. Vocês querem que eu transforme pedra em pão. Essa é a minha tentação. Vocês querem me transformar numa solução social e política, mas Deus não me chamou para fazer isso. E ele resistiu. E para mim aqui se materializa o que na construção teológica, alegórica de Mateus está dito. Não seria para mim difícil imaginar que Jesus, contando da dificuldade que foi viver aquele momento, tenha alimentado a mente de Mateus a escrever a passagem do capítulo 4, sintetizando um fato existencial que havia acontecido. Para mim a Bíblia não se torna menos Bíblia e o texto não se torna menos texto, mas você não precisa crer como eu. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que nós somos tentados pelas ambiguidades do ser. Veja aí capítulo 4, versos 5, 6 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Há um outro grupo arquetípico de tentações, são tentações que parecem genéricas, às quais não só Jesus, mas todos nós estamos expostos. Além daquelas que estão ligadas ao apetite da carne, tem aquelas que estão ligadas às ambiguidades do ser. E aqui eu preciso lhe lembrar uma coisa: Jesus sabia quem ele era. Às vezes nós não sabemos quem nós somos. Às vezes as pessoas passam a vida inteira tentando entender quem são. Tem gente que faz análise há 15 anos e ainda não descobriu quem é. Mas Jesus sabia de onde tinha vindo, o que tinha que fazer e para onde ia voltar. Ele era totalmente homem e era totalmente Deus. Ele não era uma parte. Ele não era uma parte homem e uma parte Deus. Ele não era como os gnósticos diziam, uma manifestação espiritual, um holograma, uma projeção imaterial. Porque os gnósticos diziam, se tem carne, então é mal, não pode. Não, Jesus tinha carne e osso. João diz: aquilo que vimos e pegamos e sentimos e ouvimos, isso nós vos transmitimos. Ele não era em parte, não era dividido, não era incompleto. Mas eu e você somos. Agora veja qual é a proposta do diabo. Olha, veja o que ele diz. Se és o filho de Deus, joga-te daqui abaixo. E ele estava na cidade santa, estava em cima do templo, ia ser um feito apoteótico. Realizar aquele evento pouparia muito trabalho. Ele faria com que o povo visse aquele milagre extraordinário, aliás, um milagre que ele vinha sendo cobrado o tempo todo em realizar. Chegaria em Jerusalém no mais alto estilo. Todo mundo saberia que foi ele que se jogou do templo e os anjos vieram ao seu auxílio. E curioso que o diabo cita a Bíblia, no livro de Salmos. Você sabia que o diabo sabe muito mais Bíblia que você? Não invente discutir Bíblia com o diabo não, que você vai levar uma surra, viu? O diabo sabe a Bíblia, meu irmão. E sabe muito. E veja como ele usou de forma sutil. E mais uma vez aparece a expressão, se tu és o filho de Deus. Veja que ele insiste, como assim acontece conosco. As tentações não raro são recorrentes, elas são insistentes, elas são permanentes, elas visam minar toda a sua resistência, elas visam quebrar toda a sua capacidade de dizer não. Até que você se convença, elas visam destruir
as suas barreiras mentais. Elas visam eliminar aquela sua capacidade ou a sua fragilidade de poucos textos que você entendeu e usa como escudo. Mas quando ele fala se tu és o filho de Deus, aqui a conotação é outra. Aqui a incitação é o seguinte: já que tu és o filho, te revela. Mostra para todo mundo quem tu és. Altera esses planos de Deus. Deus está fazendo de você um agente secreto. Você é o Todo-Poderoso. Você é o Alfa e o Ômega. Você é o princípio e o fim de todas as coisas. Nada disso aqui foi feito sem você. Você é quem manda, rapaz. E você está nesse ostracismo, nessa dificuldade, com esses 12 bobão em seguida, esses caras não vão dar em nada. Você tem que ser projetado, você tem que ir fazer uma palestra no Sinédrio, rapaz. Você tem que ir na Globo fazer um programa. Como é, Veredas, não, como é que é o nome do negócio agora que a Rede Globo faz? Não tem um evento gospel aí, meu irmão? Milagres, não, como é que chama? Promessas, você tem que ir no Promessas, cara, dá uma palavra lá. Você tem que ir no Jô Soares, você tem que aparecer no blog mais importante que tem aí. Te mostra. Tinha a ver com as ambiguidades do ser. Essa luta que há entre o espírito e a carne. Essa coisa que tem dentro de você, entre o bem e o mal. Isso não acontece com você não, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas comigo acontece. Meu. Comigo é uma luta constante, é um negócio querendo me puxar para um lado e o outro querendo me puxar para o outro. E aqui nós vemos claramente uma luta profunda que mexe com a identidade de quem é Jesus. Mas Jesus sabia quem ele era. Aqui era um desejo de dizer: olha, faz o teu próprio plano. Vai no pináculo do templo e resolve esse negócio. Essa maneira como Deus está conduzindo as coisas está muito devagar. Ninguém nem sabe quem você é. Quando perguntam quem você é, estão dizendo que você é Elias. Outros dizem que você era João Batista, que ressuscitou. Uns dizem que é Jeremias. Rapaz, nem os teus discípulos sabem quem tu és, cara. Nem a tua família te aceita. Vamos logo fazer um negócio apoteótico, vamos bombar essa coisa. Que tal, em vez de você entrar em Jerusalém montado num burrico, a gente não entra num trio elétrico com show gospel? Fogos de artifício, cantores de sucesso bombando, e você lá em cima com um cetro de ouro dizendo: ah, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos lá, moçada, e a galera: aleluia, aleluia. Mas Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, diz que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. O Deus eterno deixa a sua glória e se torna um de nós. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha crise de identidade. O diabo estava gastando seu tempo. Ele mexe com as ambiguidades de mim. Ele mexe com a minha inconcretude, ele mexe com as minhas discrepâncias, ele mexe com a minha substância pastosa. Mas Jesus era sólido como uma rocha. Nós lidamos com a ambiguidade, com a crise de ser. Como disse Nietzsche, com torna-te aquilo que és. Nós somos o agora e o ainda não. Porque nós vemos, conforme Paulo, em espelho. Lembrando de Romanos 7, o querer o bem está em nós, mas não o realizar. Nós não conseguimos concretizar o que desejamos. É essa tentação de nós nos insurgirmos.
É essa tentação de nós nos revelarmos, de botarmos para fora, de sermos uma aparência. É uma tentação de nós satisfazermos as nossas vaidades humanas, de termos um status quo reconhecido. Vejam quem eu sou. É a necessidade de reconhecimento, é o desejo de realizar coisas extraordinárias. Chamar a atenção de todos, captar para si os holofotes, os flashes, os comentários. Realizo, logo sou. É atrair admiração, é o aplauso. São as deferências, é você ser digno dos primeiros lugares de honra, é onde você chega, todo mundo se levanta, lhe reconhece, faz um cochicho e diz, olha, chegou o fulano, é a plateia estupefata. Quem não quer isso? Você não quer não, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas eu quero! E eu luto com isso todo dia. E pregador luta com isso todo dia, e o que disser que não luta é mentiroso. Com as vaidades, com os elogios, com os aplausos. O diabo diz, rapaz, você podia estar muito melhor. Olha, com esse dom que você tem de pregar, você tinha que estar pregando para 10.000 pessoas. E não para 150, 200. Você está perdendo tempo. Vá para uma igreja maior. Publique mais livros, escreva mais nos blogs, se projete mais, viabilize o seu ministério, olhe, se lance de cima do templo para que todo mundo veja. Isso é o começo do fim, isso é a desgraça. Triste daquele que tentar viabilizar o seu próprio ministério. Se Deus não levantou você, meu irmão, não queira se levantar. Se Deus não chamou você, não seja enviado. Se Deus não mandou você fazer, não faça. E se você fizer, arque com as consequências. Essa manhã eu lhe dou uma palavra do Senhor. Se Deus não lhe mandou fazer, não faça. Se foi a sua mente ou o seu coração que é enganoso, não faça. Porque se você fizer, você vai arcar com as consequências. Assim diz o Senhor. E qual foi a defesa de Jesus? Eu não vou pôr Deus à prova. Jesus disse para o diabo, eu confio nos planos dele. Eu tenho total convicção de que o que ele está fazendo é o melhor. Deus tinha um plano para Jesus e o plano que ele tinha era perfeito. Não precisava o diabo tentar fazer nenhum atalho. Jesus disse, não vou tentar o Senhor, o meu Deus, para agir por conta própria. Eu quero te dar uma palavra essa manhã. Deus tem um plano na sua vida e o plano dele é perfeito. Não tente alterar, você vai estragar o plano. Se você tentar andar por atalhos, o plano vai dar errado. Se você mudar o mapa, o plano dá errado. Se você inventar de ir pela sua cabeça, o plano dá errado. Se você for atrás de profeta, o plano dá errado. Mas se você ouvir a Deus e a Ele obedecer, Ele vai cumprir tudo o que se determinou a fazer na sua vida. Pois aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. Não deseje ser aquilo que Deus não escolheu para você. Porque isso vai lhe levar à tragédia. Sabe onde eu acho que isso se materializou como tentação real? Em João capítulo 7, versos de 2 a 8. Veja aí. João 7. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal.
Jesus estava fazendo milagres, curando coxos, cegos, leprosos, ressuscitando mortos, liberando os demoniados. E aí a sua família diz: olha, esse menino tem até um talentozinho. Ô garoto, por que você não vai para Jerusalém, rapaz? Aluga um teatro lá, faz um culto de poder, toda segunda. Faz segunda, cura de leproso, terça, cura de aleijado, quarta, problema financeiro, quinta, os que estão com problema no casamento, e sexta, tu faz um culto para os encalhados. E aí, Jesus, tu vai bombar, cara! Vai para Jerusalém, rapaz, lá é que é o lugar, cidade santa, é lá que as coisas acontecem. Não adianta tu ficar aqui nessa periferia, não. Aqui ninguém vai falar de você. Aqui a mídia não vai cobrir. Aqui não vai ter foto, aqui ninguém vai filmar. Você tem que ir para lá, para Jerusalém. Veja se não é a materialidade dessa tentação que tentava contrastar as ambiguidades do ser, mas Jesus sabia quem ele era. Ele diz: olha, a minha hora não chegou ainda. Vai chegar o momento de eu ir a Jerusalém, porque um profeta não pode morrer fora de Jerusalém, mas não agora. Ele não queria glória para si, ele queria a glória para o Pai. E eu acho isso maravilhoso. O Pai diz: esse é o meu filho amado, a minha alma se alegra nele. Aí o filho diz: eu não faço nada que não seja o desejo do Pai. E aí o Espírito diz: o meu desejo é glorificar o Filho. Um dá a honra ao outro. Por isso eles são perfeitos. Eles queriam incitá-lo a revelar-se, a fazer coisas extraordinárias, para que todos pudessem ver e se extasiar, mas Jesus sabia quem era. Não haviam ambiguidades no seu coração. Eu às vezes também tenho esse desejo de projeção. Eu também tenho esse desejo, eu acho que as coisas estão muito lentas. Eu queria que meu ministério fosse catapultado. Eu fico pensando: se eu estivesse em São Paulo. Eu fico pensando: se eu estivesse na igreja tal. E aí eu ouço aquela voz de Jesus dizendo: baixa a tua bola, rapaz. Eu já te dei demais, eu te tirei de trás das ovelhas. Vai, faz aquilo que eu te mandei fazer. Edifica aquela igreja, e o mais é comigo. E em último lugar, eu quero lhe dizer que nós somos tentados pela soberba da vida. Veja aí, voltando ao capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma tentação arquetípica. Nós somos tentados pela soberba da vida. E aqui nós temos um Jesus que está preso ao corpo, limitado. Ele era homem igual a mim e a você, ele suava e sangrava. Ele não tinha aparência, segundo Isaías. Ele não tinha conquistas, ele não tinha terrenos, ele não tinha apartamentos, ele não tinha um templo, ele não construiu uma sinagoga, ele não tinha sistema de som, não tinha ministério de louvor, ele não tinha junta paroquial, ele não fazia encontro de casais, e o pior de tudo, ele não tinha cursilho. Eu não sei como Jesus foi capaz de fazer o que fez. Não tinha posses, não tinha poder político, não tinha poder religioso. Jesus era um fracassado. Quando perguntavam para ele: Jesus, quantos membros tem a sua igreja? Aí Jesus dizia: tem 12, mas um é assim, só dá 6 volts, que era Judas. Que quando um pastor encontra com outro, a primeira coisa que ele pergunta é: quantos membros tem na sua igreja? Ele não pergunta como você está, se você está bem, se sua família está bem. Ele pergunta logo assim: quantos membros tem na sua igreja? Se você disser 30, ele diz: está morto. Esse aí está morrendo já, está perto de ser sepultado. A soberba da vida tem a ver com poder, com posição, com chegar no topo, com dominação, com ter tudo ao redor, com ser servido, ter controle. Tem a ver com a vaidade, com subir até os céus e ser como Deus. E isso não é novo, não. A
A soberba da vida tem a ver com sonhos de grandeza, com ser o maior, com ser o melhor, com ser o mais importante, o primeiro, o mais rico. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, tudo isso é fugaz, tudo isso é ilusão. O diabo disse: vou levar você e vou colocar você diante dos reinos da terra, vou te dar tudo isso, que mais que você quer? Jesus disse: eu já tenho tudo isso. Tudo é meu. E mais, o meu reino não é desse mundo não, rapaz. Você acha que vai me comprar com isso aqui? Eu tenho um reino muito maior, muito mais importante do que isso. Era a soberba da vida. Qual é o teu reino? Qual é o reininho que você está conquistando? Qual é o reino que você está correndo atrás? Às vezes eu fico pensando se eu não estou construindo um reino para mim. Eu olho para a igreja e fico pensando: será que aquilo não é meu castelinho? Será que aquilo não é meu reininho, Jesus? Será que eu te amo mesmo? Será que se tu dissesse larga tudo e vai para outro canto, eu ia? Depois de tantas vezes que tu me mandasse sair, eu fui. Será que eu ainda ia mais outra vez? Vencer no mundo ao invés de vencer o mundo, é isso que nós queremos. As suas prioridades revelam onde está o seu coração. Mas a boca dos arrogantes só se sacia com a terra da sepultura. Quem sabe você está correndo atrás do seu reino, você está atrás de conquistar posição, poder, você quer chegar no topo da pirâmide. E aí você não tem vida, você não tem tempo para nada, nem para os seus, nem para Deus. Mas sabe qual foi a defesa de Jesus? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Sabe o que era a adoração? É entrega. Adoração é quando você desiste de você. Adoração é quando você morre para você. Por isso que Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele germina. Por isso que a proposta é morrer. Por isso que a proposta é você ceder espaço aqui, uma nova natureza. Não mais carnal, mas divina. Surja em você. Isso é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E o culto é o culto racional. Só o Senhor teu Deus prestarás culto. Culto não é isso aqui não, meu irmão. Isso aqui é o encontro da família. Culto é todo dia e toda hora. Culto não é só no domingo, não. Amanhã tem culto, terça tem culto, quarta tem culto, quinta tem culto, de manhã, de tarde e de noite. O culto é a vida. E se a sua vida não é um culto, tem alguma coisa errada com ela. Os evangelhos nos chamam a gente a encarnar na vida a paz, o amor, a benignidade, a generosidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, o contentamento, a gratidão, a humildade, a justiça, a misericórdia, a sermos pacificadores. É ser em detrimento de ter. Porque ser é melhor, porque o bem-aventurado é aquele que é, não é aquele que faz. E aí as pessoas dizem: não, porque eu estou trabalhando para Jesus. Eu disse: mas Jesus não chamou trabalhadores, ele chamou adoradores. Não adianta você fazer sem ser. Fazer sem ser é mentira, é estelionato, é deturpação, é fraude, é embuste. Mas nós vivemos numa igreja muito interessada no ativismo e pouco interessada na espiritualidade. Sabe onde é que essa tentação surge como fato concreto? Em João capítulo 6, 14 e 15, veja aí. João 6, 14 e 15, é aqui que eu entendo. O que se passa nesse texto? Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ele multiplicou os pães, e quando a moçada viu aquilo, disse: cara, esse é o profeta, vamos pegar esse cara e fazer ele rei. A mesma coisa que o diabo queria fazer: olha, os reinos da terra, eu posso te entregar tudo isso se tu me adorar. Era a tentação de Jesus adorar a si mesmo, adorar o seu ministério, adorar o seu poder, adorar a sua capacidade, adorar as suas habilidades. Mas ele disse: não! E fugiu e saiu e foi para o monte, porque ele tinha um propósito. E o seu propósito não era um trono, era uma cruz. Amém, irmãos? O seu propósito era a cruz.
E ele foi como ovelha diante dos seus tosqueadores e não hesitou. Foi até o final. Eles queriam fazer de Jesus um rei, mas ele não precisava. Ele também não precisava do diabo para ser rei, ele já era rei. Mas de um reino não desse mundo. Mas ao depois, quando ele ressuscitou, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Amém. O apóstolo Tiago, em sua epístola, afirma: ninguém ao ser tentado, diga está sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E ainda complementarmente afirma: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Uma das melhores ilustrações sobre tentação que eu aprendi foi lendo um texto do grande reformador Martinho Lutero. Ele traz um pensamento que expressa o seguinte: você não pode impedir as aves de voarem sobre sua cabeça, mas pode impedi-las de fazer ninhos. A simplicidade do teólogo alemão do século XVI é extraordinária, porque ela me ensina que ser tentado é algo que faz parte das dinâmicas da vida humana. Algo que está presente todos os dias na minha vida e que eu não tenho como me imunizar contra isso ou mesmo impedir que tal fato aconteça. As tentações virão das mais variadas formas e eu serei exposto a elas, mas isso não quer dizer que eu não tenho escolhas nem alternativas, que terei de inexoravelmente sucumbir a elas. Não, eu posso ser tentado, mas também posso vencer as tentações, assim como Jesus venceu. Para tal basta que eu não deixe que elas se tornem uma fixação neurótica em minha mente, ou um vício de natureza psicológica, ou uma deformidade de caráter não tratada, ou um hábito ligado ao viver. Lembro do que afirma as Escrituras em 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia! Eu posso vencer a tentação, porque Cristo também pôde vencer. E que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua graça no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.